Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu vou trazer um vídeo que muita gente me perguntou lá no Instagram. Quando eu abro as caixinhas de pergunta, a galera faz várias perguntas, né? Não sempre que eu consigo responder todas, só que na maioria das vezes tem algumas perguntas que se sobressaem, vamos dizer assim, que são as que o pessoal faz mais, né, constante, mais gente pergunta, pessoas diferentes. E uma delas era assim, cara, quando que eu devo vender uma ação? Porque muita gente, quando começa a investir e segue essa estratégia mais de buy and hold, né, que é investir por longo prazo, sabe quando compra, porque tem muito canal no YouTube que fala, né, quando você deve comprar, como é que você deve fazer, etc, etc. Só que pouca gente fala quanto que as pessoas devem vender e se ela deve vender em algum momento. Então hoje eu vou trazer aqui 3 momentos que eu levo em conta aqui quando eu vou vender as minhas ações, quando eu preciso fazer isso, que vale a pena você também pensar e levar também aí para sua estratégia, enfim, para o seu pensamento. Não significa que são só esses 3 momentos, tá, que eu vou mostrar. Você tem a sua estratégia, você que manda. Então tem gente que às vezes leva em conta outras coisas. E hoje eu vou mostrar aqui 3 importantes, tá, que eu levo em conta que eu acho que você deveria ter na sua cabeça também. E óbvio, você tem essa informação, você processa ela na sua cabeça e aí depois você vê se faz sentido para sua estratégia. Se não fizer, você simplesmente não segue nada. E na verdade, eu estava pensando aqui, antes de mostrar esses 3 casos, eu vou falar eles, tá? Que são os casos oficiais desse vídeo. E no final do vídeo eu vou falar mais um, que eu não coloquei aqui no PowerPoint que eu mostrei para vocês, na apresentaçãozinha aqui do vídeo, mas que também faz sentido você ver. Então fica até o final desse vídeo, eu prometo que não vai ser muito longo, e você se quiser pode colocar a velocidade 2 vezes aí para você assistir mais rápido ainda. E lembrando, se você puder comentar aí qual tipo de estratégia você faz, se você é um cara que faz buy and hold, se você é um cara que faz day trade ou swing trade, comenta, é sempre bom saber como que o pessoal do canal, como você, né, que investe também, tá seguindo qual estratégia. Porque aí eu consigo, às vezes, até aproveitar isso e montar um vídeo específico para tentar te ajudar ainda mais. Então, se você puder comentar, fico bem feliz e não esquece do like. Bom, pessoal, se vocês estão vendo minha tela, como eu falei, são 3 casos, tá, que eu coloquei aí, você já pode ir lendo, eu vou explicar cada um deles e depois eu vou falar mais um. Vamos logo direto ao ponto aqui, porque eu sei que vocês não gostam de enrolação e eu também não. Primeiro caso, tá? A empresa deixou de ser adequada para a sua estratégia. O que isso significa? E eu coloquei até um exemplo. Se você às vezes é um cara que está buscando empresas de growth, ou seja, empresas de crescimento, essas empresas normalmente não irão pagar dividendos. Por quê? Porque elas pegam essa grana, reinvestem nelas mesmas para elas conseguirem crescer cada vez mais. Qual que é a consequência disso? Normalmente você vai acabar ganhando dinheiro com a valorização de capital, ou seja, a cotação da ação vai subir, tá? Então, em vez de você receber o dividendo, você ganha de uma outra forma. Tem gente que a estratégia do cara, das pessoas, é simplesmente essa, escolher empresas de crescimento, e aí depois disso as pessoas acabam saindo, vendendo, né, as ações e escolhendo outras empresas de crescimento. Então, normalmente, se você tem uma estratégia, por exemplo, de growth, e você compra uma empresa que chegou a um momento de maturidade já, e pô, você já está com bastante tempo com essa empresa, ela começou a pagar dividendos, não é uma empresa que está crescendo muito mais, aí talvez faça sentido você sair dela para conseguir, querendo ou não, ir para a sua estratégia de novo e comprar outras empresas. Esse é o primeiro caso. E da mesma forma, você pode fazer isso olhando da outra ótica. Pô, eu quero empresas que paguem dividendos. Se uma empresa deixou de pagar dividendos e comunicou lá ao mercado, falou, olha, nós vamos parar de pagar dividendos porque nós vamos reinvestir o dinheiro para fazer tal processo, para criar tal negócio, enfim. Você pode às vezes olhar aquilo e falar, bom, se saiu da minha estratégia, eu não quero mais ser empresa, prefiro alocar meu capital em outra. Esse é o primeiro caso, tá? Eu, para ser bem sincero, fiz isso há algum tempo atrás. Antes eu tinha muitas empresas pagadoras de dividendos na minha carteira e acabei trocando essas empresas por empresas de growth. Eu fiz um vídeo mostrando a minha nova carteira e tá lá toda a minha estratégia. Se você quiser, tá no card para você assistir. O segundo caso é um caso um pouco mais comum, vamos dizer assim. Quando a empresa passa a ter resultados que não te agradam mais e que você, na sua análise, né, nas suas projeções, o que você acredita que vai acontecer também no longo prazo, acaba não sendo bom para você, né, na sua cabeça. Então, cara, um exemplo aí é, sei lá, vamos supor, né, um exemplo hipotético. Você tem uma empresa que ela está sozinha no mercado, e aí você vê que uma outra grande empresa acaba entrando nesse mercado também e acaba fazendo a mesma coisa que a empresa que você tem na carteira. E aí as margens abaixam, a sua empresa começa a perder espaço, o concorrente é muito melhor, e aí você começa a ver aquilo como um grande defeito, né, da sua empresa, e às vezes prefere, cara,
e às vezes acha que não vale mais a pena você ficar nessa empresa porque os resultados não vão ser bons no longo prazo. E aí você pode acabar saindo, vendendo essa ação, né, para embolsar o lucro que você teve de todo o tempo que você tinha lá na carteira, e aí escolher uma outra empresa melhor para você conseguir colocar esse dinheiro. Esse caso eu nunca fiz por enquanto, tá? Nenhuma das empresas que eu tenho acabaram perdendo tanto espaço assim a ponto dos resultados serem ruins e eu não acreditar mais na empresa. Mas se por acaso alguma vez acontecer isso, não tem problema nenhum. Vou vender as ações e vou alocar meu capital em outro. O terceiro caso é o que a gente chama de custo de oportunidade. Entre você vender uma ação e você alocar esse capital em alguma outra coisa, que pode te dar mais grana. Então eu fiz isso recentemente. Eu tinha uma ação, depois eu mostro aqui no canal, não vou falar dela agora, que estava com prejuízo, estava tendo prejuízo nela. E aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu posso ou segurar essa ação aqui por mais tempo. Não era uma ação que eu achava ruim, tá? Eu estava tendo um pouco de prejuízo, mas não era uma ação que era tão ruim assim, eu podia segurar ela. Só que eu acabei vendo que tinha uma oportunidade em outras ações que eram melhores do que se eu segurasse essa ação com prejuízo. Então, o que eu fiz? Eu vendi, embolsei um prejuízo nessas ações, peguei o dinheiro dessa empresa que eu vendi e aloquei, comprei ações numa outra. E aí o que aconteceu? Essa outra que eu comprei, pela rentabilidade que ela gerou, já cobriu o rombo que eu tinha no prejuízo da outra ação. Ou seja, foi simplesmente olhar ali meu custo de oportunidade. Pô, vale a pena eu sair dessa ação para ir em outra? No meu caso, sim, por isso que eu fui lá e vendi. E toma muito cuidado, tá? Não é porque você faz o buy and hold que você não pode vender as ações. Tem muito canal no YouTube, especialmente de pessoas que às vezes também começaram a investir há pouco tempo e não tem tanto conhecimento, que acabam fazendo vídeos do tipo, olha, buy and hold não se vende. Isso é mentira. O buy and hold é uma estratégia que você compra para o longo prazo. Só que não é porque você compra uma ação que você para sempre deve ficar com ela. Se a empresa deixa de ser atraente ou tá aí algum desses casos que eu mostrei, cara, faz todo sentido você vender sim, porque isso é uma estratégia racional. Não adianta você, só porque comprou a ação, ficar com ela para sempre, mesmo que você veja que aquilo é um desastre, por exemplo. Então fica muito atento nisso e pensa, leva em conta aí na sua cabeça quando você estiver tomando as suas decisões. E um último caso interessante que eu não coloquei aqui, e eu também faço isso mais constante, é quando você precisa rebalancear a carteira. Então, por exemplo, você é um cara que tem 80% ações, 20% renda fixa. Quando essa porcentagem muda, o que você precisa fazer? Você precisa ou aportar mais, né, em algum dos casos aí, ou renda fixa ou renda variável, para conseguir fazer com que essa porcentagem volte ao ideal da sua carteira, seja balanceado. Ou, se você não tem tanto capital assim, para só via aporte conseguir balancear, você precisa vender as ações ou, no caso, comprar as ações, né? Se tiver, dependendo do lado que esteja a porcentagem. Então, por exemplo, se você subiu para 90%, 10%, 90% ações, 10% caixa, o que você precisa fazer? Ou você precisa aportar mais em caixa, colocar mais grana aqui para esse bolo voltar a equilibrar, ou se você não tiver grana para colocar, você precisa vender algumas ações para rebalancear. E assim você sempre vai ter a sua estratégia de acordo com a sua racionalidade, né? De acordo com aquilo que você montou. Então é interessante você ficar olhando nisso também. Para efeito de rebalanceamento, eu faço isso bastante. Todo mês ali eu tenho feito rebalanceamento, mas isso não significa que eu deixei de acreditar na empresa, que eu deixei de ser adequado para minha estratégia ou que é um custo de oportunidade. É simplesmente, nesse caso, para efeito de rebalanceamento. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça, cara, deixar o gostei, se inscrever no canal, mandar para alguém. A gente está quase chegando a 50 mil inscritos. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo já vai ter batido 50 mil, mas eu estou gravando antes de ter 50 mil. Mas é isso, agora é rumo a 100k e eu espero a ajuda de vocês. Forte abraço, valeu, falou, até mais, fui.